Bom, como eu falei, que ia ser rapidinho, já estamos de volta. E aí vamos esperar o pessoal entrar para a gente poder chamar a Rô e continuar esse bate-papo sobre figurino que está muito bom. Pessoal entrando. Ó, a Rô já entrou aqui. Vamos lá. Rô já entrando para começar esse bate-papo com a gente. E a gente falar agora de novela. Ei! Oi, Rô! Tudo Oi! bom? Ai, tava aqui me divertindo ouvindo a Vanessa. Muito Ai, bom, né? muitas histórias, muito legal. Ai, deixa eu arrumar Ah, aqui. imagina, imagina. Essa dupla deve ter assim muitas histórias para contar, né? Várias. E que dão assim boas risadas, né? Uhum. Ah, muito Imagino. divertido. Ah, companheira maravilhosa. A gente se conheceu em Passeio. Bem, já vou começar a falar, né? A gente Isso aí. Bom, começa conheceu aí, em vamos embora. Passione e foi uma assim maravilhoso a gente se identificou muito esteticamente, no pensamento, a gente nem precisava falar, e daí virou uma parceria maravilhosa até Vanessa ir para a Espanha, né? Que ela foi e partiu, Que partiu o nosso coração, né, Rô? partiu o nosso coração. Nós duas sabemos, né? Sabemos. Como faz falta, né? É, Com certeza. mas é bom, porque Mas, assim a gente faz viagens para a Espanha, né? não é? A gente faz viagem, vai lá Oh, Espanha é visitá-la. maravilhosa. E aonde ela está morando é um lugar maravilhoso, pitoresco, lindo. Eu não cheguei a falar aqui, né? Mas depois até vou postar fotos nos stories, né? A Vanessa ela mora em Aroça, né? É uma Uhum, ilha na Galícia, né? A Rô já esteve lá, né? Já teve por sim. algum tempo, né? Passou Uhum. uma temporada por lá e é um lugar realmente lindíssimo, né? A gente depois vai postar algumas fotos de lá. Mas eu queria que você se apresentasse, né? Falasse assim, a gente até colocou algumas coisas sobre algumas novelas que você fez, né? Lá no nosso blog, né? São várias, né? Inúmeras. E a gente até trouxe algumas para poder falar mais aqui na live, por conta até das viagens que foram feitas, né? Por Uhum. conta dessas novelas, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Bem, eu comecei em Porto Alegre, eu sou gaúcha, e eu me formei em publicidade e propaganda. E daí comecei a trabalhar com comerciais de TV, fiz editoriais para revista, fotos para revista de moda, produção, stylist de desfiles de moda. Até isso, durante um bom tempo, até surgiu uma oportunidade de fazer um filme. Eu fui convidada para fazer um filme que era sobre a Revolução Farroupilha, que é um tema muito em voga no Rio Grande do Sul. Uhum. E daí eu descobri a dramaturgia. E daí fiquei encantada com a dramaturgia. Eu disse, é isso que eu quero fazer da minha vida. E nesse filme tinha o Marcos Palmeira e a Giovanna Gold. E daí, conversa, começaram a me botar pilhas, tem que ir para o Rio de Janeiro, tem que ir para o Rio de Janeiro. Eu já tinha um amigo que trabalhava com produção de arte, que já estava na Globo, e ele disse, vem. Eu fiz a mala, terminou o filme, eu Fui. fiz a mala e vim. E isso já decorre 20 anos de TV Globo. Daí, no início, eu trabalhei com algumas figurinistas, eu era assistente até ser promovida. Eu acho que eu Uhum. fui promovida há uns 10 anos atrás, alguma coisa assim. Desde então, eu segui a carreira solo. Dividi algumas novelas com figurinistas, mas já como figurinista-chefe, né? Como chamam lá na Globo. Uhum. Daí foi Legal. um monte de novelas. Muito bom, muito bom. Vamos começar algumas perguntas que eu tenho aqui, algumas dúvidas que a gente tem, Vai né? falando, que eu estou me E que arrumando. se o pessoal também de casa também tiver aí dúvidas, pode estar perguntando que a gente fala aqui. Uhum. Ah, para começar, eu queria saber assim,
De que forma é feita a produção dos figurinos para uma novela? Quanto tempo antes? Qual a preparação que vocês têm? A gente tem mais ou menos uns 3 meses para fazer, que a gente chama de pré-produção. Que daí a gente recebe uma sinopse, daí a gente começa a estudar os personagens, ver a personalidade de cada um, né? Porque isso é importante, a gente tem no figurino mostrar a personalidade de cada um. Então a gente estuda isso, começa a ir atrás de referências de como essa pessoa se vestiria tendo essa personalidade. Então, começa toda uma pesquisa, isso se falando em atual, né? Daí é uma pesquisa mais na internet. Embora hoje a gente já consiga fazer coisas de época também pela internet. Que antigamente, antes da internet, que eu sou desse tempo, né? Todos, né? Tá bom. Quase todos. A gente fazia muito em livros, mas até hoje ainda o livro é uma coisa... Eu recentemente mudei de apartamento e daí eu descobri que fazia muito tempo que eu não mexia nos meus livros. E comecei a folhear os livros e é uma coisa que a gente não vê na internet, então é uma pesquisa muito linda de livro. Mas voltando lá, porque eu já estou divagando aqui, a gente começa essa pré-produção e vai montando o perfil de cada personagem e a gente faz umas pranchas, que são colagens de referências que a gente vai pegando, desde atores, de pessoas simples, dependendo do que é o personagem. E isso já tem os atores definidos, né? Já quando vocês começam essa pré-produção ou não? Às vezes não. Às vezes a gente tem alguns atores definidos já, mas no início mesmo são poucos. A gente tem os protagonistas mais ou menos definidos, outros ainda não muito, daí aos poucos vão entrando os atores. Legal. Daí todo esse trabalho de fazer essa pesquisa, fazer essas pranchas, e daí começa uma conversa com os autores, com os diretores, daí depois passa-se para uma prova de roupa, daí a gente começa a buscar as roupas, a partir daquela prancha foi aprovada, a gente começa a buscar elementos para compor aquele personagem. Legal. É muito trabalho, né, Rô? É muito trabalho, mas essa parte é maravilhosa. É a hora de criar o personagem, que viram uns filhos da gente, né? A gente cria para dar vida àquele. Os atores, eles falam muito isso. O figurino, sem o figurino, é muito difícil. Quando eles vestem, é tipo assim, baixar o santo, né? Enquanto não coloca aquela roupa e se sentir como personagem, tipo, o santo não baixou, né? Sim. Eles interpretarem o personagem sem o figurino. Então, quando entra o figurino, daí nasce o personagem. Isso é muito legal. Pô, imagino, né? Aí você, acho que a pessoa se transforma, né? O figurino, ele até muda, né? A gente mesmo, né? A gente no dia a dia, se a gente se arruma mais, né? A gente tem isso, né? É normal, né? A gente se sentir melhor quando a gente está arrumada, né? Hoje se sentir para baixo, se a gente está de pijama, agora nesse período de isolamento, né? Tá de pijama o dia inteiro. É uma modinha aí dos pijamas, né? Com certeza, com certeza. Bom, vários comentários aqui, várias pessoas que te amam, né, te adoram, né, estão comentando que trabalho lindo, né, cuidadoso realmente, como personifica, né, a pessoa, né? Muito legal, muito legal. Bom, quando uma novela de época, né, nesse caso, assim, toda essa pré-produção e como é que, assim, a gente falou um pouquinho do filme, né? Acredito que a novela também, essa coisa do época realmente requer mais, né? Trabalho, pesquisa maior, né? Em relação a isso. A época não é simplesmente o vestir a pessoa com a roupa da época. É trabalhar em cima, ver qual era
a modelagem, que isso muda. A modelagem é o shape da roupa, né? Então, a gente tem que, além da pesquisa visual, a gente tem que fazer uma pesquisa também da modelagem, como eram cortadas as roupas, a cava, a manga. Então, tem vários detalhes e tem vários tecidos que se adaptam a isso e a gente não tem mais esses tecidos como eram de antigamente. Então, às vezes, os caimentos ficam diferentes. Então, é um trabalho bem... É maravilhoso, mas é um trabalho bem puxado também. E esse período, esse tempo antes é o mesmo de preparação, os 3 meses, mais ou menos? A gente tem mais. Tudo depende do tempo que se tem para cada novela, para cada produto. Mas geralmente é isso. Novela de época a gente tem um pouquinho mais de tempo. Legal. Trabalho, né? Muito também trabalho. Bem diferente, né? Porque a gente tem que fazer as roupas. A gente não vai numa loja e compra, né? Isso até que eu ia te perguntar. Fazer tudo isso. Porque assim, a Globo tem um acervo, né? Tem um acervo grande. E a gente sabe que, de repente, assim, algumas coisas, como a Vanessa estava mencionando, né? Algumas coisas vocês pegam em loja, experimenta e tudo, né? Mas a Globo tem que fazer algumas coisas, como principalmente de época, né? Sim, sim. Algumas coisas a gente aproveita, reaproveita, customiza, alguma coisa que é de uma época diferente, mas daí a gente aproveita o tecido. Então a gente sempre, mas nunca se aproveita como a roupa está. É muito difícil tu conseguir pegar, até porque fica meio complicado peças que já foram usadas numa outra novela ser repetida, entendeu? Então, Entendi. quem é sido de uma novela reclama. A gente já teve até casos curiosos, assim, em novela atual mesmo, a gente aproveita uma roupa que estava no acervo grande da TV Globo, corre lá, pega essa roupa, essa roupa é perfeita para essa cena. Daí já aconteceu de pessoas comentando em redes sociais, porque a Globo tá pobre, porque estão repetindo a mesma roupa que a fulana usou na novela tal, ainda faz um print da cena. Nossa! Meu Deus, que mentalidade! Como assim, né? Não pode Espírito de ser. porco, né? Assim, espírito Então, assim, a gente tenta evitar um pouco isso para não dar tanto problema. Eu acho que até hoje em dia, Rô, eu acho que quanto mais a gente reutilizar, a gente está num mundo que a gente precisa reutilizar as coisas, né? E até uma coisa agora da pandemia que vai servir para isso é porque a gente, assim, numa novela, a gente tem, às vezes, muita troca de roupa. O ator, ele troca de roupa, às vezes, no mesmo dia, várias vezes. Então, haja roupa. E se fica repetindo, fica o público reclamando que está sempre repetindo. Está repetindo roupa, essa roupa ela já usou. Como assim? A gente é assim na vida real. Entendeu? A gente usa a mesma roupa. E isso é legal. Isso é legal. Tem que perder essa coisa de antigamente que não pode repetir roupa na vida. Claro. Já fui na festa com essa roupa, não posso ir de novo. Por que não? A gente tem que parar com esse consumismo exacerbado de roupa, 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 roupa. Com certeza. E isso vai na novela também. Pela pandemia agora, até uma das coisas é evitar um pouco esse monte de troca de roupa para não ter tanto esse contato, né? Porque isso está se vendo como que vai funcionar isso agora no audiovisual, como vai ser feito. Porque, às vezes, numa novela se grava, tem uma gravação de estúdio, 10, 8, 11 trocas de roupa. Entendeu? Com certeza. Grava, até isso é uma coisa que as pessoas não entendem muito, como a gente grava. As pessoas acham que a gente grava o capítulo como ele vai para o ar. Mas não, a gente grava tudo separado e depois junta tudo. Porque a gente grava em função de cenários. Então, a gente vai gravar no cenário da casa de fulana, a gente grava todas as cenas
dos capítulos que a gente recebeu naquele cenário. E assim isso vai indo e depois junta tudo, né? Então, às vezes, Entendi. são várias cenas, uma cena, troca de roupa, outra cena, troca de roupa, outra cena, troca de roupa, que são capítulos diferentes, né? Uhum, uhum. E aí a pessoa, o artista, o ator não pode estar com a mesma roupa, né? Não pode... Não, também não dá, né? Mas Dorme, realmente isso acorda, aí, no outro dia ele põe a mesma roupa de novo. Daí também não dá, né? com certeza. Mas realmente o que você colocou, até o pessoal está comentando aqui, né? Da questão do consumismo. Acho que realmente tudo isso com essa pandemia, né, veio também para cair a ficha, né, das pessoas, né? Da gente até o menos é mais, né? Exato. Vamos dizer assim, né? Então, a gente aproveitar realmente o que a gente tem. A gente não precisa ter uma roupa para cada dia. A gente Exato. pode estar ao vivo fazendo uma live. Eu já tive com essa roupa aqui várias vezes aqui na live. Então, Linda, por eu sinal, não tenho uma roupa para cada live. não dá, gente, não dá. É uma cobrança que não faz mais sentido. Essa cobrança tem que começar a dar uma freada nisso. E a gente mesmo também se cobra, né? E eu acho que isso é Uhum. mais das pessoas também se ligarem no que compra. Ai, já estamos entrando num outro assunto. Mas esse assunto realmente moda, acho que envolve nós mulheres, principalmente, né? Uhum. Então, envolve muito, né, o nosso dia a dia, né? Tem jeito, né? Aí a gente parte para outro lado. É. Mas vamos lá. É, a questão, a gente já falou sobre a questão de época, a questão da preparação, e aí eu queria entrar um pouquinho nas novelas, né? A gente sabe que você teve na novela Passione, né? Então eu queria saber na novela Belíssima também, que a gente vai falar, mas eu queria saber assim um pouquinho, né, dessas novelas da Passione, por exemplo, onde foi gravado na Itália, né? Uhum. E aí é saber assim, de repente alguma curiosidade, né, dessa coisa do viajar, da mala, dos figurinistas, né? Como é que funciona um pouquinho disso aí? Isso assim, ó, quando a gente faz tem diferentes tipos de viagem para fazer uma novela. No caso, principalmente de Passione, que foi na Itália, e Belíssima, que foi na Grécia, a gente tinha personagens locais, né? Tinha Uhum. os italianos e a gente tinha o grego Os também. gregos. Então, isso é feita uma pesquisa em cima de como o tipo da personalidade de cada um, que cada um faz, né? Então, no caso de Passione, a gente tinha uma família toda que morava lá. E a gente ia gravar no inverno, era inverno lá. Então, a gente teve que produzir aqui no Brasil para levar, porque não tem como fazer toda essa produção lá, porque a gente já chega para gravar. Então, a Uhum. maior parte das coisas tem que ir. Algumas coisas se pincela de lá. Eu vou pegando, no caso de Passione, algumas coisas eu peguei lá porque precisava, né? A gente tinha uma família que vivia do cultivo de oliveiras, então tinha um certo tipo de roupa que eles usavam. Então, tudo isso eu consegui lá na Itália mesmo. E em Belíssima, na Grécia, o personagem do Tony Ramos, ele era um grego. Então, algumas coisas eu tinha, mas quando eu cheguei em Atenas, eu já tinha isso na cabeça que eu queria ir em lugares populares da Grécia para pegar esse material, realmente a roupa de lá, para ser verdadeira, né? Então, fui em vários mercados e consegui. Tinha um gorro, um boné que é super característico Do dos grego, né? gregos. E eu estava atrás, e além do que eu precisava ter vários, porque depois a gente ia gravar, a gente tinha uma cidade cenográfica de Grécia lá no Projac. Ah, E eu legal. precisava vestir também figurantes, então eu precisava de uma quantidade boa desse tipo de material, além do figurino do Tony. Daí eu consegui umas coisas maravilhosas, que daí eu fui colocando aquilo no Tony Ramos lá na Grécia mesmo, e aquilo, pum, sabe? Aquele personagem nasceu, era grego.
sabe? Eu tenho um orgulho, assim, que ele ficou um grego perfeito. E o Tony Ramos é um ator maravilhoso também, né? Mas o figurino sempre dá uma ajudada boa. E foi Com muito, muito, muito certeza. legal. Foi muito legal. E tinha o figurino da Cacau, da Cláudia Abreu, que também eles... a gente fez tudo aqui. Nessa novela eu dividi a novela com a Gogóia Sampaio, nessa em Passione também. Uhum. Mas eu que fui para essa viagem para fazer essas tomadas todas lá. E o figurino da Cacau, quando a gente começou a conceber, eu disse assim, isso não pode ter zíper, porque ela faz uma brasileira que estava morando lá, era dona de um restaurante, e eu tenho que ter essa leveza, esses panos, não pode ter um zíper, sabe? Eu me incomodava com um zíper numa roupa para ela, porque naquela cenário de Santorini, uma pessoa com um zíper aparecendo no vestido, eu disse, não dá. Então, foi com amarração, com lastex, que é aquela coisa de elástico, para dar esse clima. E algumas coisas eu consegui lá também. Uhum. Legal, legal. E assim, aproveitando, né, que a gente está falando sobre isso, né, essa questão não precisa do zíper, a questão dos perrengues, né? A gente sabe, como minha irmã colocou, né, o perrengue lá do filme, os perrengues, né, em viagem. Como é que conta pra gente, né, desses perrengues que a gente tem certeza que deve ter alguma coisa aí na mala. Eu estou aqui pensando. Ai, não, até lembrando isso de Vanessa, porque Vanessa estava junto nessa. Era até nessa novela Passione, mas não era uma viagem internacional, era uma viagem em São Paulo, que a gente queria gravar na Nossa Senhora do Brasil, aquela igreja Estou num Caso, e a novela se passava em São Paulo, né? Uma parte no Brasil se passava em São Paulo. E daí a gente foi... Um dia anterior, era um casamento, um dia anterior eu fui bater todas as roupas, que a gente fala bater é conferir, todas as roupas, ver se estava tudo certo, porque depois ia tudo para lá para vestir. Daí, quando chego na roupa do noivo, abro aquela capa de... Só tinha um blazer. Eu disse, mas assim, vai nessa! Dani! Cadê a roupa do noivo? O casamento era no outro dia, às 8 horas da manhã. Isso era o quê? Umas 8 da noite. Cara, a roupa do noivo não foi para São Paulo. Nossa. Porque eu acho que tinha, como ele tinha aprovado, tinha uns ajustes para fazer, só que foi para o alfaiate fazer, isso foi depois que a gente ficou sabendo. Essa roupa ficou lá com o alfaiate e tava aquela capinha, empacotaram, viajou para São Paulo a roupa, todo mundo achando que a roupa estava dentro daquela capinha, e não estava. Gente, foi um desespero, um desespero. Mas, enfim, Vanessa correu que nem uma louca, acordou o Ricardo Almeida, que a roupa era dele. Ricardo Almeida acordou, foi um fofo, um querido. Mas, enfim, conseguimos, porque daí o guarda-roupeiro pegou, a gente conseguiu botar o guarda-roupeiro num avião, e ele chegou lá, todo mundo já na igreja, chega ele... Esperando a calça do... Cara, a calça do noivo. Desesperador. Imagina, tudo pronto. E a roupa do noivo não tava? Meu Deus. Imagino. Era Imagino. Rodrigo Lombardi, o noivo. O pessoal perguntou aqui quem era o ator, Rodrigo Lombardi. Imagina a cara do Rodrigo Lombardi, esperando a calça dele. Ficou sabendo, porque não. aquela tensão nos bastidores, sabe? Tudo no desespero. A Vanessa já tinha conseguido uma roupa parecida com o Ricardo, sabe? Toda uma coisa assim, ufa, mas são os perrengues, mas no final sempre tudo dá certo, porque o nosso santo é figurinista. Deus é figurinista. Ele sempre nos ajuda. Com certeza, com certeza. Muito bom. O pessoal está falando aqui, ó,
que o que atrasou o casamento foi a roupa do noivo, que normalmente é a noiva que se atrasa. Exatamente. Nesse caso, foi o noivo. Imagino isso, imagino isso. Não, Bom, todo imagina a mundo aqui. minha cara abrindo aquele zíper daquela proteção de cabide, né? Só um blazer dentro do... Eu assim, meu Deus do céu. Ai, o blazer e uma... Ah, não, nem a gravata tinha isso, só tava o blazer. Que loucura. Ainda bem que assim, né, o noivo, assim, os acessórios não são muitos. Imagina a noiva. Fosse com a noiva, né? Não, desesperador. A gente passa por cada uma. Eu imagino. Essa foi Mas uma vale, né? Mas vale. Ah, vale, é sempre muito bom. Mesmo a correria, mesmo o desespero, que é isso, a gente fazer uma novela é gincana. Todo mundo lembra, alguém sabe que é uma gincana. É gincana. É gincana, a gente corre o tempo inteiro. E às Imagino. vezes é um brinco, a continuidade. O brinco que era continuidade sumiu, daí a gente vai lá, consegue dar um jeito, fazer alguma coisa parecida para resolver o problema. Isso até que eu ia assim, é uma curiosidade, né? Essa coisa, porque como você falou, né? A questão das cenas, né? Elas são gravadas, mas nem sempre é o mesmo capítulo. E tem a questão da continuidade, né? A questão do brinco, a questão né, dos objetos, fora, né, a roupa, né? Aquele ator, aquela atriz, eles têm que estar usando a mesma coisa, os mesmos acessórios. Né? Então já teve também alguma coisa nesse sentido? Já Né? teve. Teve uma vez que sumiu, eu não lembro direito o que foi que aconteceu, mas a roupa sumiu. E era uma roupa estampada. Quando é uma roupa lisa, é até fácil. Às vezes a gente já teve que fazer correndo ali com a costureira, fazendo uma roupa parecida para conseguir resolver o problema. Mas era uma roupa estampada. Daí a gente conseguiu um cara que fazia estamparia de tecido. Daí o cara conseguiu fazer uma estampa num tecido. Isso tudo, aquelas coisas, isso tudo acontece de um dia para o outro, né? Aquelas coisas, a gente consegue achar pessoas que embarcam também nessa e vão lá e conseguem fazer. Isso era um tempo que não existia. Hoje em dia até é mais fácil, mas mesmo assim o tempo que a gente tem é muito curto. Mas Com a gente certeza. tem que gastar um bom dinheiro para fazer uma estampa, para poder fazer uma blusa para Igual. gravar a cena. Igual, porque a outra tinha sumido. E outra coisa, o público ele percebe, né? Como você falou, né? As pessoas às vezes se pegam pelos detalhes, né? Quem está assistindo uma novela, né? Liga, porque o personagem já usou essa roupa, né? Então as pessoas às vezes se pegam por uns detalhes, né? Tem gente que não, aquilo ali. Às vezes o público não percebe essas coisas, eles percebem detalhes, mas às vezes de besteira, com a mesma roupa, com isso. Às vezes essas coisas passam tão batido, a não ser um erro de continuidade grande, que a pessoa entra por uma porta que está com um brinco e quando ela sai do outro lado, ela está com outro brinco. Isso é erro de continuidade mesmo. Entendeu? Erro de continuidade. E não de figurino, né? E não de figurino. Não. Agora, quando acontece ou a peça quebrou, ou estragou, ou manchou a roupa, que isso acontece também. Às vezes algum acidente acaba manchando, derramou, e a gente tem que resolver. Às vezes a gente passa mais tempo tendo que resolver esses problemas do que outra coisa, porque ninguém imagina o que é. Por trás é um mundo por trás das câmeras muito grande. Muita coisa pode acontecer. Com certeza. E deixa eu te perguntar uma curiosidade. Aí até uma curiosidade minha, né? Não sei se as pessoas aqui também ficam curiosas com isso. E quando o ator gosta da roupa? Às vezes tem aquele ator, nossa, essa roupa caiu muito bem, eu amei essa roupa. E aí? Aí a roupa é da TV Globo, né? Eu falo para eles, se quer a roupa, vai pedir. Eu não posso fazer nada, eu não sou dona de nada. Entendeu? O que acontece, ele gosta, se é uma roupa que está nas lojas, o que a gente costuma fazer é falar para ele, a gente compra, ele paga pela roupa e o produtor que está na rua faz essa gentileza
para ele, porque ele gostou muito daquela roupa. Entendi. Mas em termos que isso acontece muito quando acaba uma novela, os atores querem roupa, porque a roupa caiu bem, porque esse é o nosso trabalho, fazer roupas que caem bem. Na pessoa, né? Então, todo mundo sempre quer, mas a gente não é dono, né, da roupa. Então... Com certeza. E deixa eu te perguntar uma outra curiosidade minha, né? A gente está saindo um pouco aqui do nosso roteiro, mas acho que a live é isso, é para deixar fluir, né? E vem algumas coisas na cabeça. A questão, não digo nem a questão de novelas atuais, eu acho que até novelas de época que você tem todo um figurino que precisa ser feito e tal, né? E a gente sabe, né? Nós mulheres, por exemplo, a gente tem, às vezes a gente... Esse período, por exemplo, de isolamento, a gente acabou, né, comendo demais, engordou um pouco, né, e aí aquela roupa que foi feita para aquele ator, né, já não cabe mais, entendeu? Porque acontece, né? Às vezes a gravação... E acontece muito. Teve um ator agora, nessa última novela que eu fiz, Bom Sucesso, a gente começou a gravar muito antes, porque a gente tinha que fazer cenas de carnaval. E ele, nesse processo, até ele tinha já o plano de emagrecer. E ele emagreceu pra caramba. Quando ele voltou a gravar de novo, as roupas, tipo, ele vestia 46, ele passou para 42. Nossa! Então, nenhuma roupa estava boa. Cabia. Não tinha como. A gente teve que fazer tudo de novo. A gente teve que comprar tudo de novo. Então, isso acontece com mulheres, às vezes, em pouca coisa, uma roupa já está um pouquinho, eu engordei esse final de semana, esse feriado, ou não sei o quê. Então, a gente sempre tem que ter, a gente tem um guarda-roupa para cada personagem, né? Uhum. Várias roupas. E então a gente sempre vai, hoje está se sentindo um pouco mais incomodada, então põe uma roupa um pouco mais solta. A gente vai adequando. Entendi. E deixa eu te perguntar, assim, é claro que vocês têm as costureiras, né? Que trabalham com vocês, né, ali. No caso de uma viagem, né? Como você fez a Belíssima, a Passione, né? A gente também teve que você foi para a Austrália, né? Que foi a Bom Sucesso? Não é isso? Não. Não, foi totalmente mais essa novela. Totalmente, essa que está agora, tá, agora em reprise. Tá em reprise, né? Totalmente demais, está em reprise. Que você foi para a Austrália, né? No caso, assim, a costureira, vocês têm que levar, de repente, ou vocês procuram uma costureira local para alguma coisa assim, improviso? Não. Quando faz viagem internacional, geralmente é tudo reduzido. Entendi. A gente fala que parece que é uma maravilha, mas a gente acaba trabalhando muito mais, porque a gente muitas vezes não vai camareiro, então é uma equipe bem reduzida. Às vezes, a gente, quando é bastante coisa, se pega pessoas locais para nos auxiliar. Mas, no caso, eu nunca precisei assim de costureira. Eu lembro até em Belíssima, na Grécia, tinha um vestido da Cacau que era o vestido dela de casamento. E eu tinha feito, ficou meio faltando várias coisas, porque não deu tempo de acabar. Eu viajei com o vestido assim, eu mesma costuro, porque isso é uma coisa... Eu sempre costurei, eu agradeço a minha mãe, que sempre fez ter aula de piano, aula de bordado, aula de costura, aula disso, aula daquilo. Então, eu tenho esse dom, então eu costuro, eu resolvo as coisas. Mas, no caso, quando precisa de alguma coisa, se busca na região onde se está, mas não se leva uma pessoa só para fazer isso. Pode ser que nem precise, né? Entendi. E você consegue, com tudo isso, né? Que a gente sabe que o trabalho acaba que no local que você viaja, ele tem que ser muito mais rápido, né? Porque a gente até fala tempo é dinheiro, né? Então, a gente não pode, de repente, se dar o luxo de ficar tanto tempo no exterior. A gente tem que ser o mais, acho que, objetivo possível. Você consegue aproveitar alguma coisa da viagem? Você consegue passear e, de repente... A lei dos trabalhadores está aí para nos ajudar também, né? A gente não pode trabalhar de domingo a domingo.
Então, a gente tem que ter uma folga por semana. Então, por exemplo, Passione, eu fiquei 4 semanas, um mês. Na Grécia, acho que foram 40 dias. Então, a Que gente tinha delícia. folgas, né? Então, sempre no dia da folga, a gente saía passear. Daí, para conhecer as coisas. E tem uma coisa boa que em viagem assim, de novela, a gente acaba meio que indo para os lugares mais lindos, porque o que se quer mostrar numa novela lugares espetaculosos de onde se está, né? Então, a gente está na gravação, a gente já acaba conhecendo lugares maravilhosos. Mas nas folgas, a gente quer curtir, pegar uma praia. Com certeza. Aproveitar também um pouquinho, né? Exatamente. Mas a gente Então, sempre tem, pelo menos um dia a gente tem. E às vezes tem umas gravações que são só à noite, né? Que a gente chama noturna. Então hoje a gente só vai gravar à noite. Então a gente tem o dia. Então às vezes dá para fazer alguma coisa, embora se vá passar a noite inteira gravando, né? Mas dá para aproveitar alguma coisa durante o dia. E quando a gente, na verdade, viaja, né? Assim, eu tenho por mim, né? A gente quer aproveitar o máximo possível, né? Então, Uhum. eu até brinco, tem alguns passageiros meus que até tive uma live com uma influenciadora e ela falava que eu falava todo dia para ela, não, você não vai dormir, não pode se dormir em dólar. Eu falava para ela, não, você não pode dormir em dólar. Eu tinha uma amiga que falava, você vai dormir em cima de dólar? E eu falava todo dia isso para ela, não, acorda cedo, você tem que aproveitar. Então, ela ficava assim, Dani, você era surreal, né? Na minha viagem você ficava, não pode dormir, não pode dormir. Tem que aproveitar. Então, assim, eu falo muito isso, né? E acho que, de repente, vocês aí, tem um momento de folga, vamos aproveitar, vamos passear, vamos, A né? gente Vai aproveita. trabalhar a noite toda, a gente trabalha, a gente toma café e... Eu conheci Assis na Itália, na Toscana, numa das folgas. Porque a gente não ia gravar em Assis e tinha uma galera que queria conhecer, e a gente montou uma turma, alugamos uma van e fomos para Assis conhecer Assis. E assim a gente faz. A Muito gente bom. junta a turminha e vai. Muito bom. É sempre bom, né? Quando tem uma novela que Ai, tem essa. Principalmente, assim, as novelas da Globo, muitas começam, né, em outros países, né? Começam em outros lugares, até para, acho que, chamar mais atenção do público, né? Trazer lugares bonitos, como você falou, né? Sempre lugares paradisíacos, né? A Grécia, né? Vem a Itália, Toscana, né? Essa parte da Austrália, totalmente demais, né? Que começou, né? Depois ela se desenvolve aqui, né? Até exatamente. fazem até o cenário, né? Como você disse, né? Uhum. Fazem um cenário parecido para que dê continuidade nas gravações aqui. Mas sempre as imagens iniciais, ela chama atenção até mesmo para o público começar a acompanhar, né, a novela. Uhum. Porque chama atenção isso, né? Aquelas imagens belíssimas, né? Que é muito lindo. Isso que eu te falo que é uma das vantagens em viagem internacional, é isso, porque a gente só vai gravar em lugar bonito. Com Então, certeza. a viagem já é um deleite. Embora se trabalhe muito, 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 mas é gostoso. Eu imagino, imagino. Bom, a gente já ultrapassou nosso tempo. Foi bom até Vamos ter cortar, começado, o papo tá tão gostoso, não é? A gente já tá. Olha, vou te falar que a gente já tá. A gente já tá 40 minutos? A gente já tá 40 minutos já conversando, mas realmente a gente não sente, né? Não sente. Então, assim, quero estar agradecendo você. Várias pessoas aqui comentando aqui, olha. Minha irmã tá falando aqui, ó. Lembra quando fomos para Foz? Para Foz. A gente foi. Cara, é o tipo de lugar que eu nunca imaginei que eu iria fazer uma viagem. Vou conhecer Foz. Cara, mas isso é uma das coisas boas que essas viagens da Globo traz pra gente. A gente acaba indo em lugares que a gente não imaginava que iria, né? Que é lindo, Foz é lindo.
Eu conheci Foz, é também isso que você falou. Eu fui a trabalho também para Foz, né? Eu fui num evento e também nunca foi um lugar que tivesse assim, eu quero ir, né? A gente tem umas prioridades, né? A gente coloca assim na lista, eu quero conhecer tal, tal, tal lugar. Mas não era um lugar e quando eu cheguei, fiquei apaixonada por Foz, né? Fiquei apaixonada por toda a paisagem, né? Pelas cataratas, fiz aquele passeio de helicóptero, assim, fantástico, né? E isso o trabalho acaba, né, trazendo, como você colocou. Ficou hospedado naquele hotel que fica ali na beira das cataratas. Nossa! Que era, na época, era dos mesmos do Copacabana Palace, que era pega-pega que a gente estava fazendo, era isso. Que a gente estava mergulhando nesse universo dos hotéis, né? O Pega-Pega foi uma história muito legal também, que a gente mergulhou dentro do hotel, mas nos bastidores do hotel, no staff, porque a gente tinha que montar todo um staff. A gente tinha um hotel gigantesco na cidade cenográfica e a gente tinha que fazer todos aqueles funcionários. A gente teve que criar uniforme para todos, para o cozinheiro, para o chefe, para a faxineira, para a camareira, para o atendente, para todo aquele staff. Daí a gente mergulhou, a Vanessa estava comigo, né? A gente foi para dentro do Copacabana Palace e ficamos lá estudando todo mundo, vendo o que é, como é que era, as diferenças de um uniforme para o outro, para criar o nosso. Que legal, olha! Muito legal. Isso foi uma coisa muito legal também de conhecer o Copacabana Palace de um outro. Os bastidores, né? Vocês conheceram até os bastidores do Copacabana Palace, né? Como funcionava tudo. Foi bem muito legal. São experiências enriquecedoras que a gente tem trabalhando. E é muito, muito legal. Eu sempre agradeço isso, essas oportunidades que a gente tem em gravações de novela, de poder viver todas essas experiências. E como são experiências, né? Depois eu quero colocar a sua experiência. A gente tem lá a gente criou, né, um post, né? Viva Experiências, né? E a gente tem os passageiros contando pra gente alguma experiência que teve, né? E a gente tem colocado no feed várias experiências e eu quero colocar uma experiência sua, né? Uma experiência de novela, seja uma experiência de trabalho, mas é uma experiência que você está levando para a vida, né? Exatamente. A gente leva para a vida essas experiências. Muito bom. Experiência com viagem fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Perfeito. Não é? Então, Rô, eu quero te agradecer, né? Foi um papo maravilhoso, super leve, né? A gente vai deixar gravado no IGTV para as pessoas depois assistirem, né? Tem várias pessoas entrando agora, poxa, mas vai estar lá para vocês assistirem. E a gente também vai deixar no nosso canal do YouTube, né? No The Best Viagens. Então, vai poder aí compartilhar e, né, a gente rever, né, esses momentos aí engraçados, né? De figurino, de viagem, né? Muito bom. Essas experiências acho que são únicas, né? São únicas. Adorei também. Obrigada pelo convite. Foi muito legal e poder mostrar para a galera, para todo mundo, para os teus clientes também, né? Como é esse nosso mundo do figurino. Isso que não deu. Olha, a gente começa a falar, tem tanta coisa. Tem muita coisa, né? A gente vai marcar depois. Vamos fazer outra live. Vamos fazer outra live, combinado. Minha irmã está assistindo aí, vamos combinar de fazer outra live, né? Contando outras coisas, né? Outras experiências. Muita gente aí querida, né? Assistindo, né? Os seguidores. A gente tem algumas pessoas também que acaba que são amigos, né? E que acabam curtindo, né? Estando com a gente aí em todos os momentos, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Então, quero te agradecer mais uma vez, né? E vamos marcar essa próxima. E vamos marcar um encontro ao vivo também, que a gente não se conhece pessoalmente. Lá na Galícia, vamos! Lá na Galícia, vamos! Bora! Vamos! Vamos! Ó, já tem gente dizendo aqui, ó, precisamos de outra live. É isso aí.
Precisamos de outra live. Não dá para entrar 3 pessoas, né? Porque senão a gente podia botar a Vanessa junto, daí a gente ia longe. Com certeza. A gente já ri bastante, né? É. Até tem, acho que no Facebook, tudo o pessoal faz, mas a gente costuma fazer mais por aqui mesmo, pelo Instagram, e fazer uma coisa mais próxima, né? Então, a gente ainda não tem no Instagram essa formatação para 3. Mas assim que tiver, a gente bota aqui os 3 e vai ser aquele papo papo que vai render. Tá bom, meu amor? Beijo grande. Boa noite, obrigada aí, tanto você quanto a Vanessa, primeira vez que estão fazendo uma live, né? A gente agradece muito a coragem e essa iniciativa de vocês virem falar pra gente, tá bom? Imagina, vai tranquilo. Então tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, galera. Bom, gente, quero agradecer a vocês, né? Muito bom, né? Esse papo realmente deu para dar boas risadas e a gente vai marcar outra, né? Para a gente poder saber mais um pouquinho desse universo, né? Tem outras pessoas aqui, Daisy, né? Também, né? Trabalha na Globo. Vamos contar também sobre as suas histórias. Vamos contar outras histórias. Tem outras pessoas, Renata também que está aí, eu vi, né? Também é figurinista. A gente tem um espaço aqui aberto para vocês, para a gente contar bastante história e encher nossos seguidores aí com risadas. É isso que a gente precisa, gente. Tá bom? Um beijo grande. Até segunda-feira na próxima live. Tchau, tchau.